Olá pessoal, como que vocês estão? Chegamos ao 31º encontro do Chá com os Mestres e eu novamente estou muito honrada, grata por esse espaço sagrado, por este momento que estamos tendo juntos com os mestres, junto com Deus, deusa, anjos, arcanjos, os nossos anjos da guarda, cada guia, os nossos guias que nos guiam a cada escolha, cada caminhada, cada passo que a gente dá na nossa vida. E eu quero já pedir para vocês, lembrar vocês de pegar a água de vocês para ela fluidificar, pegar o chazinho, vão fazer um chazinho, se ainda não fizeram, pausem esse vídeo e vão fazer um chazinho, vão tirar um momento de vocês, para que vocês consigam se conectar com o coração, com a alma, com os guias de vocês, para que cada vez mais vocês consigam tirar o véu, né? Tirar esse véu que tem nos nossos olhos, no nosso terceiro olho, para que a gente consiga cada vez mais enxergar além dessa densidade, além desse quadrado que vivemos, né, aqui na Terra. E o encontro de hoje, a gente vai falar sobre como nos vemos, de como os outros nos enxergam e como a gente quer brilhar aqui nessa vida, nesse plano, no aqui e no agora. E então eu inicio o encontro de hoje com algumas perguntas já para fazer para vocês. De que forma você se vê? E essa é a forma que está alinhada com o seu coração e com a sua alma? E como os outros te enxergam? E essa é a forma como você quer ser visto? Ou essa é a forma que os outros querem te ver? Bem forte, bem profunda essas perguntas. E não sei se algum dia vocês se fizeram essas perguntas. Se vocês já fizeram algum dia, se façam novamente, se permitam, porque o momento está pedindo para que a gente se faça essas perguntas de novo, para que a gente faça uma retrospectiva, um reset, volte a olhar para isso. E os mestres dizem, né, que a forma como queremos nos ver, né, nos mostra o mundo e sermos vistos pelo mundo. Então, como que a gente quer nos ver, como que a gente quer que o mundo nos olhe? E existe três formas, né? A gente nos ver, nos mostrar para o mundo e sermos vistos pelo mundo. Então, essas três formas, elas pedem, né? Elas pedem e precisam para que estejam alinhadas. As três precisam ter a mesma resposta, ter a mesma conduta aqui no nosso coração e na nossa alma. E é aqui que muitas pessoas se perdem, porque elas não sabem por onde começar. Elas não sabem por onde começar. Tá, mas eu quero ser eu mesma. Mas por onde eu começo? Eu não quero mais ser visto da forma como o outro quer me ver. Eu quero ser visto como eu, que tem que estar alinhado com a minha alma, com o meu coração. Então, como que eu começo? Então, de uma forma simples, né, e talvez parecendo estranha, a gente começa sendo nós mesmos. Se pergunte, você está sendo você mesma? Você está sendo você mesma sozinha, quando você está sozinha? Você está sendo você mesma na sua casa? Você está sendo você mesma com sua família, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus avós? Você está sendo você mesma com a sua família? Você está sendo você mesma no seu local de trabalho, com seus colegas de trabalho? Você está sendo você mesma quando você se alimenta? Você está sendo você mesma quando você sai com seus amigos? Você está sendo você mesma na sua atividade física? Enfim, olhe para a tua vida, olhe para a sua vida e veja, eu estou sendo eu mesma em tudo que eu faço? Na minha rotina? Ou quando eu saio na minha rotina, eu estou sendo eu mesma ou não? Eu estou fazendo coisas para agradar os outros. E aqui não é egoísmo que a gente vai falar, mas a gente precisa ser nós mesmos, a gente precisa nos agradar primeiro. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai numa festa, vai jantar na casa de alguém, vai, enfim, num lugar para celebrar, e a gente, aquele alimento, por exemplo, a gente não come, mas a gente vai comer porque, poxa, né, tô indo na casa da pessoa, ela me convidou e tudo mais, como que eu não vou comer? Eu vou estar fazendo desfeito, eu vou estar desagradando o outro. Mas e você? Cadê você na história? Cadê você nesse contexto? É você que você precisa ser primeiro. Você pode ser sim gentil
conversando com a pessoa e dizendo, olha, eu não vou comer por conta disso e disso e disso, isso me faz mal, então eu peço desculpas, te peço perdão, mas eu vim aqui eu vim aqui para me divertir, para conversar, pra gente descontrair e eu não vou comer porque senão isso vai me fazer mal e amanhã eu não vou estar bem. E a pessoa vai entender. Existem formas de falar, existem formas de comunicar, então pode ser falado de uma forma amorosa para o outro. Então, prestem atenção. Outra forma é quando a gente sonha em trabalhar com algo, mas a gente não segue aquele caminho porque outra pessoa queria que a gente trabalhasse com determinada profissão. E é muito isso, tá muito com os pais, né? O pai diz, eu quero que o meu filho seja, sei lá, um médico, um advogado. E o filho vai lá para agradar o pai ou a mãe, ele vai lá e faz advogado em medicina. Mas não é aquilo que pulsa o coração, não é aquilo que ele quer fazer. E muitas vezes a gente se torna adultos frustrados e a gente não prospera, e não só financeiramente, a gente não prospera em todas as áreas, por estar fazendo coisas que não é o nosso pulsar, que não é o que a gente quer, que é o que o outro queria que a gente fizesse. Então isso é muito profundo, pessoal, isso é muito sério. E aqui eu não quero que vocês, joguem tudo pro alto, senão agora eu vou virar minha vida de cabeça para baixo, 360 graus, e vou mudar tudo de uma vez. Não, também não é assim que funciona. Mas a gente, os mestres trazem isso para nós, para vocês aqui, para nós, porque eu também preciso ouvir isso, não é só vocês que precisam ouvir. Quando eu trago as coisas aqui é porque algo precisa ser dito para mim, para o meu coração e para minha alma. Eu vou tirar um aprendizado disso. Então, quando os mestres trazem tudo isso, é para que a gente comece a olhar com outros olhos, com olhos de amor e acolhimento, para que a gente consiga ir ajustando na nossa rotina, no nosso dia a dia, os hábitos. E isso começa devagar, porque a gente não vai conseguir dar conta de mudar tudo 360 graus. Agora eu vou mudar de emprego, vou mudar tudo na minha vida. Não! Comece aos poucos, faça uma lista, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser mudado, e vai começando aos poucos. Começa uma coisa e mantenha aquilo, mantenha a constância. Depois que você viu que você inseriu, comece outra, e assim a gente vai dando um check na nossa lista. E a gente vai conseguindo dar conta, porque se a gente decide mudar tudo de uma vez só, a gente até pode começar, mas algo não vai ser mantido, a gente não vai ter aquela constância na nossa vida. Então, a gente precisa começar aos poucos. E que mais que os mestres falam para nós hoje? Por mais que isso, eles falam, por mais que talvez isso doa no coração e a gente não tá sendo nós mesmos, a gente se dá em conta, a gente tem a consciência, poxa, realmente, eu não tô sendo eu mesma fazendo uma atividade física, eu não tô sendo eu mesma no meu local de trabalho, por exemplo, ou com meus amigos, ou com meus filhos, com meu marido, e é preciso ser falado. E eu trago aqui sempre com muita amorosidade, com muito acolhimento para vocês. Então, eles falam, não joguem tudo pro alto hoje, como eu falei, mas sim, para que aos poucos vocês, amados, precisam ir modificando a vida de vocês. E ela começa pelo nosso dia a dia, pela nossa rotina, pelos nossos hábitos. Porque os nossos hábitos, a nossa rotina, elas viram rituais que trazem resultados a curto, a médio e a longo prazo. Mas para isso sim, a gente precisa ter a constância, manter a constância. Então eles perguntam, quais os hábitos, a rotina que está alinhada com o teu coração. Aqui tem mais uma pergunta: quais os hábitos e qual a rotina está alinhada com o teu coração? E talvez a rotina e os hábitos que você tem agora não estão alinhados com o seu coração, com a sua alma. Mas é sobre isso o nosso encontro de hoje. O que está alinhado com o teu coração? Pausa esse vídeo, pega um papel, pega uma caneta e aproveita. A gente vai fazer a nossa vivência hoje sobre isso. Então, já pegue um papel e caneta para que vocês consigam trazer para a consciência, trazer, pro aqui, pro agora, para que vocês tenham clareza qual rotina está alinhada com cada um de vocês. E que vocês comecem a direcionar os hábitos, a rotina, o dia a dia de vocês para que fique alinhado com a alma, com o coração de vocês. E aqui eles nos falam, que quando decidimos encarnar nessa vida, viemos com uma missão. E é exatamente essa missão que escolhemos vir fazer aqui na Terra. E alguns se perdem no meio do caminho por simplesmente não ser elas mesmas. Então,
a gente se perde no nosso caminho, a gente não segue a nossa missão por a gente não ser nós mesmos, por a gente não ter a conduta que está alinhada com o nosso coração, a conduta que está alinhada com a nossa alma, a rotina que está alinhada com o nosso coração e com a nossa alma. E a gente se perde porque a gente quer agradar o A, o B e o C, e a gente acaba desagradando a nossa alma, o nosso coração, a gente acaba desagradando a nossa missão que a gente veio fazer aqui. Então, os mestres hoje estão aqui para nos trazer de volta para o nosso caminho, para o caminho da nossa alma. O que pulsa o nosso coração é a nossa alma, o que a gente veio trilhar aqui na Terra. E eles dizem também que é pra gente, né, prestar atenção, e talvez, filhos, esse caminho te traga medo. Traga medo para tua alma, por todas as experiências doloridas, os traumas de toda a existência que cada um de nós teve, que cada um de vocês teve. Mas fechem os olhos neste momento. Feche os olhos agora, se permitam, eles estão falando, e sinta se esse medo, ele traz, apesar dele existir aí dentro, se ele traz alegria ou se esse medo te traz tristeza, raiva, ansiedade, aperto no coração. Porque aqui, vocês, amados filhos, já conseguem diferenciar o medo de desafio, que apesar dele, isso pulsa no coração. Você tem aquele medo te traz, né? Aquele desafio te traz aquele medo, mas apesar disso, ele tá pulsando, ele tá trazendo alegria, ele tá pulsando a tua alma, porque tu tá conseguindo mesmo, através dele, visualizar o caminho do que você quer lá na frente. Ou se esse medo, ele te traz um aperto no peito, uma ansiedade, junto, sentimos todas essas frequências baixas, porque esse segundo medo que traz essa ansiedade, esse aperto no coração, não é o que você escolheu fazer aqui na Terra, que eles estão dizendo. E muitas vezes isso que pulsa o nosso coração e a nossa alma não agrada os outros. Eles estão falando, muitas vezes, na maioria das vezes, o que pulsa o nosso coração, o que pulsa a nossa alma, ela não vai agradar as outras pessoas. Talvez ela agrade algumas e não agrade as outras. E geralmente essas pessoas são pessoas do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amigos, e é aí que a gente se perde. Eles estão falando aí, amados filhos, que você se perde, porque para não desagradar, para não criar aquele atrito, você acaba fazendo coisas que agrada os outros e que desagrada você, e que com o tempo você vai se perdendo, você vai se desconectando do teu coração, da tua alma, da tua missão, você vai se desconectando do divino, do bem maior, porque quando a gente não segue a conduta da nossa alma, do nosso coração, a gente se desconecta do divino, do bem maior, de Deus, dos nossos guias. Então o dia de hoje, esse encontro de hoje, novamente é para a gente pedir, para a gente voltar para o nosso caminho, voltar sendo nós mesmos, para nossa alma, para o nosso coração, seguindo a conduta que alegra a nossa alma, que pulsa a nossa alma, que faz a nossa alma brilhar aqui na Terra, o nosso coração e a nossa alma. Então, eu quero que vocês entendam a profundidade desse assunto, desse encontro de hoje. Se vocês precisarem voltar, vocês voltem, escutem tudo de novo, porque a gente precisa, né, eles falam, a gente precisa ser nós mesmos, a gente precisa entender a profundidade de ser nós mesmos, de se enxergar como você quer se enxergar, de você ser vista no mundo como você quer ser vista e não como os outros querem te ver. E que os outros te enxerguem exatamente como você se enxerga. Então, vocês percebem que tudo precisa estar alinhado. E a gente só alinha tudo isso sendo nós mesmas. E talvez no início vai bagunçar? Vai bagunçar. Talvez a gente vai dizer não, mas não é esse caminho, não tá legal. É isso aí mesmo. A gente, talvez, pra gente arrumar a casa, a gente vai ter que bagunçar. Você não vê em uma obra, quando a gente precisa arrumar, reformar algo, vai ter a bagunça? Então, no nosso interno, aqui dentro, também a gente vai precisar dar uma bagunçadinha para reorganizar, para que a gente alinhe de forma harmônica, equilibrada, com muito amor, com muito acolhimento, com muita alegria, com muita doçura, com muito carinho, a nossa conduta sendo nós mesmos, alinhada sempre com o nosso coração, com a nossa alma. E para alguns talvez pareça fácil, mas para a maioria não é.
Eu preciso, né? Os mestres pedem para que eu seja sincera, né? A gente precisa ser sincera sempre, né? Com muito amor, com muito acolhimento. Porque muitos de nós, ao longo dos anos, eles dizem, muitos de vocês ao longo dos anos, filhos, foram colocando máscaras. Então essa é a oportunidade aqui nesse encontro de vocês tirarem todas elas e ser vocês mesmos e voltar a trilhar o caminho que está alinhado com o teu coração, com a tua alma, o caminho que traz de volta o pulsar, a alegria, o brilho em todo o teu ser. Porque se somos nós mesmos, vamos irradiar esse pulsar, essa alegria, essa luz, esse brilho para as pessoas à nossa volta e por onde estivermos caminhando. Então os mestres pedem, né, para que vocês olhem para a vida de vocês, mas com um olhar de alegria, de acolhimento, de paz, de aceitação, por estarem tendo essa consciência no dia de hoje, por estar tendo essa sabedoria, porque além de consciência é uma sabedoria. Olhem para isso, porque a nossa vivência de hoje, né, vai ser sobre isso, vai ser sobre o voltar, para que a gente olhe para os nossos hábitos, para que a gente olhe para a nossa conduta, para que a gente olhe para nós, para saber onde a gente precisa ajustar. Então eu peço que vocês realmente peguem um papel, se não pegaram ainda, peguem um papel e um lápis e vamos lá. Vamos fechando os olhos. Mãe Maria vai nos acompanhar no dia de hoje, Mestre Jesus Cristo. E vamos fechando os olhos, vamos voltando para aqui, para agora, para o presente momento. E uma luz rosa, azul, clara, com dourada e branca, vai chegando no nosso ambiente, vai entrando pelos nossos chakras frontal, coronário, cardíaco, plexo solar, sexual, básico. Ele vai entrando por todos os nossos chakras, pelo chakra laríngeo. E essa luz ela vai se formando, um fluxo de energia que ela sobe e desce. E a gente vai fazendo nossas respirações normais, vamos prestando atenção nela, nesse fluxo de energia, para silenciar o externo e conversar com o nosso interno, com o nosso eu interior, com o nosso coração e com a nossa alma. E aqui a gente olha, a gente se volta para o nosso jardim, se abre um lindo campo de jardim de flores coloridas, e um caminho a trilhar para cada um de nós. Mestre Jesus e Mãe Maria estão no nosso lado, um em cada lado, e eles estão alegres, radiantes, brilhantes ao nosso lado, querendo que a gente lembre, que a gente se recorde do caminho que a gente veio trilhar aqui nessa vida, nesse plano, no aqui, no agora, aqui na Terra. E a gente vai dando os passos pequenos, devagar com eles, e vamos perguntar para eles o que precisa ser ajustado na nossa rotina, o que precisa mudar na nossa rotina, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa mudar. E isso é muito particular de cada um. Então, peçam para que eles falem com vocês agora. Peçam para o que precisa ser modificado, ajustado, transformado, mudado. Perguntem o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Anotem. Podem anotar neste momento. Vocês vão caminhando e eles vão conversando com vocês. E vão anotando, e talvez para algumas pessoas vai aparecer 3 passos, para outros vai aparecer 5, para algumas vai aparecer 10, e tá tudo bem, tá tudo certo. É o que precisa ser ajustado na vida, no caminho de cada um de nós. Não há certo e errado aqui. Há o certo pra gente, pra nossa alma, pro nosso coração, pro nosso caminho. Vamos parar de olhar para o caminho do vizinho e vamos olhar para o nosso caminho. Vamos focar e colocar energia, alegria, amor e brilho no nosso caminho. Vamos ser nós mesmos já a partir de agora. Então escrevam o que Mãe Maria fala para vocês neste momento. O que Mestre Jesus fala para vocês nesse momento. Escrevam.
E hoje eu tô escrevendo. Vamos finalizando. Se precisarem pausar esse vídeo a partir de agora, podem pausar. Os mestres dizem que vocês estão autorizados para que vocês sigam escrevendo, escrevam tudo o que precisa ser. Porque como eu falei, algumas pessoas vão ter mais coisas, outras vão ter menos, e tá tudo certo, tá tudo bem, é o que a gente precisa neste momento para o nosso coração. Os mestres estão nos trazendo de volta para o caminho de casa, para o caminho da nossa alma, do nosso coração. E agora, Mãe Maria, Mestre Jesus, continuam caminhando com a gente. Eles falam que essa é uma grande oportunidade que a gente está tendo, que a gente precisa realmente confiar, abrir a porta e entrar dentro dela. E ir transformando, e mudando, e ajustando. Isso vai trazer desconforto para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque a gente está acostumado, né, com o que a gente faz hoje. E as mudanças, elas trazem uma desorganização, elas trazem um desconforto, às vezes elas trazem um pouquinho de irritação, porque a gente está saindo da nossa zona de conforto, mas a gente precisa manter o foco, precisa manter a constância, sempre chamar a Mãe Maria, Mestre Jesus, nossos anjos e guias, para que a gente sempre tenha essa persistência, essa constância, essa força, essa amorosidade, essa alegria, para a gente seguir o que precisa ser feito para o nosso caminho, para a gente alinhar o caminho da nossa alma, do nosso coração, para que a gente consiga nos vermos do jeito que a gente quer, que a alma quer, para que a gente consiga ser vistos pelos outros da forma como a nossa alma quer, e a gente se enxergar realmente da forma como a gente quer, que a nossa alma quer, que o nosso coração quer. Vão abraçando Mãe Maria, Mestre Jesus. Mestre Jesus irradia essa luz dourada, Mãe Maria irradia essa luz dela azul, celeste, uma luz rosa amorosa e branca. E a gente vai caminhando em frente e vai voltando pro aqui, pro agora, pro local onde a gente se encontra. Essa luz amorosa e com dourado, azul, rosa e branca, ela vai ficar no nosso cômodo, no nosso ambiente, no nosso lar, vai ficar em torno de nós por 24 horas, nos trazendo toda essa amorosidade, essa força para mudanças, essa coragem, esse acolhimento, essa alegria, esse pulsar, esse irradiar, para que a nossa alma, nosso coração consigam ter persistência e constância no nosso dia a dia. Vamos respirando, vamos mexendo os pés, a cabeça, as mãos. Em 3, 2, 1, quando sentirem, podem abrir os olhos. Então me digam, nesse espaço seguro e sagrado aqui nos comentários, como que vocês estão, como que vocês ficaram. Não precisa falar o que veio para cada um, né? Mas como é que foi, veio um passo a passo, veio o que precisa ser ajustado, veio o que precisa ser transformado, veio o que precisa ser mudado, o que vocês precisam fazer primeiro, qual é o primeiro passo que vocês precisam dar. Fale um primeiro passo aqui que vocês precisam dar, para que o resto, porque quando a gente dá o primeiro passo, os outros, aquela força parece que ela triplica, e os outros parece que vai ficando cada vez mais leve fazer. Então, comentem aqui, para que cada um de nós ajude também, né, apoie, dê forças, que a gente junte as nossas forças aqui juntos, unidos, e a gente consiga manter e ter persistência de seguir o caminho da nossa alma, o caminho que está alinhado com o nosso coração, com a nossa alma, e sermos nós mesmos. A gente precisa ter essa coragem, ter essa persistência de sermos nós mesmos. Certo, pessoal? Vamos tirar uma cartinha agora. A cartinha sempre tá aqui com quartzo rosa, para que a gente feche esse nosso encontro com chave de ouro.
Vamos tirar uma cartinha para fechar o nosso encontro, vamos pedir para os guias nos trazerem a mensagem necessária para que a gente feche o nosso encontro de hoje com chave de ouro. O segredo da prosperidade interior não está no destino, mas no caminho que escolhemos percorrer diariamente em direção ao nosso próprio ser. Meu Deus! Qual caminho você tem trilhado? O caminho do ego ou o caminho do amor, do respeito e da compaixão por você e pelo próximo? A verdadeira prosperidade interior só pode ser encontrada e sustentada quando permanecemos no caminho do amor, do respeito e da compaixão. O caminho que está alinhado com a nossa alma. E a afirmação, o mantra é: eu sou o caminho da minha prosperidade interior, sustentada pelas virtudes do amor, respeito e compaixão. Gente, me diz se isso não é a mensagem que fecha com chave de ouro o nosso encontro de hoje, o 31º encontro do Chá com os Mestres. Eu tô muito feliz, muito honrada, muito grata, muito emocionada, porque a cada encontro eu recebo downloads, respostas do que eu peço sempre, todos os dias, né? Eu agradeço todos os dias. Então, cada encontro, eles, através de vocês, através das mensagens, através da vivência, através do próprio encontro em si, eu recebo tudo que eu preciso para eu seguir em diante, aqui com a minha missão, da minha alma, do meu coração, que é estar aqui com vocês. Então, fiquem com Deus, fiquem no caminho de vocês, no caminho que está alinhado com a alma e com o coração de vocês. Sejam vocês mesmos. E um beijo no coração de cada alma e no coração de cada um de vocês.